O assunto agora é a seleção brasileira, que segue se preparando para a estreia na Copa do Mundo dia 17 de junho contra a Suíça. O nosso contato é com a Granja Comari, onde está Osmar Garrafa, o nosso repórter. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite a você, ao Chico, ao Miller, a todos que estão acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. E continuamos aqui na concentração da seleção brasileira, sala de imprensa. Você observa, os profissionais ficam aqui até por volta de umas 19 horas. Hoje nós tivemos atividade no campo. Dos 20 jogadores que estão aqui, 11 vieram programados. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar, inclusive, essa atividade. Trabalhos com bola mesmo só para os goleiros, o Ederson, o Cássio e o Alisson. No mais, vieram a campo Neymar, Fred, Jeromel e Danilo, Gabriel Jesus, Tyson, Felipe Luiz e Fernandinho. Os outros atletas ficaram no departamento integrado, alguns ainda realizando exames físicos e clínicos e outros já aprimorando a parte física. Existia toda uma expectativa hoje, claro, para esse primeiro treinamento no gramado, se o técnico Tite iria ou não comandar esta atividade. O Tite não veio para o gramado, a atividade de hoje foi apenas atividade física no gramado e muita gente do lado de fora querendo acompanhar o treinamento, porque a CBF está prometendo ainda para essa semana, há uma possibilidade de fazer um treinamento com a presença dos locais, né? A torcida brasileira aqui de Teresópolis. Muita gente veio, mas não entrou. Vamos acompanhar a reportagem de como foi essa atividade e também a entrevista coletiva do Fábio Masseridian, que é o preparador físico da seleção brasileira, e do Dr. Rodrigo Lasmar. Foram eles que atenderam a imprensa hoje. Assuntos Neymar e um fato novo, uma novidade. O Douglas Costa também está contundido. Vamos acompanhar a reportagem, daqui a pouco mais detalhes. Nessa quarta-feira, muitos foram os torcedores que tentaram acompanhar o primeiro treinamento da seleção brasileira, comandado pelo técnico Tite. Mas o desejo de ver os craques da seleção de perto ficou apenas na vontade. Os torcedores não tiveram acesso às dependências da Granja. No campo, como não podia deixar de ser, os holofotes estavam voltados para ele. Toda essa expectativa em Neymar não poderia ser diferente. Afinal, um dos principais jogadores do mundo é ele. Além da atenção natural que Neymar chama, todos querem saber como anda a recuperação do craque, que há 3 meses não tocava na bola devido a uma cirurgia no pé direito. Ele vem evoluindo muito bem, treinando todos os dias, apesar de ele não ter descido os outros dias, ele fez complementos físicos lá em cima com o Ricardo Rosa, que trabalha comigo na preparação física e trabalha com ele privativo também. Então ele vem evoluindo muito bem dia após dia. A evolução é boa e a movimentação dele em campo comprova. Agilidade com bola, chutes de direita e de esquerda. Mas a pergunta que está no ar é a seguinte: teremos ou não Neymar a 100% na Copa? É difícil você falar em percentual. Não existe um equipamento que você põe no atleta e fala, olha, está no 100% da sua condição. Porque nós sempre queremos evoluir mais. Ok, não é possível dar essa resposta. Mas então, em que etapa da recuperação poderemos saber se Neymar perdeu ou não o receio de fazer os movimentos naturais, tão necessários para ele fazer o que mais gosta e mais sabe, que é jogar futebol? Quando ele começar a treinar com grupo mesmo, aí sim, que é a segunda fase, ele vai ganhar cada vez mais confiança. Entre os jogadores que vieram a campo, sentimos falta de Fagner. Mas por ele estar ainda se recuperando de lesão muscular, essa ausência não preocupa. O Fagner vem evoluindo de uma lesão na região posterior da coxa. Dentro da expectativa, ele tem apresentado uma resposta muito positiva. Nós temos uma expectativa de que ele, a partir da semana que vem, comece trabalhos de adaptação no campo. E aí, dependendo dessa resposta do Fagner, ele poderá ou não participar do primeiro amistoso. Bom, tá aí a explicação mais uma vez sobre o Neymar, né? Essa é a preocupação, se o Neymar vai ou não a 100% da Copa, quando o Neymar estará confiante. Agora é a expectativa que quando ele comece a jogar com bola definitivamente. O Brasil tem 2 amistosos pela frente, Croácia e Áustria. Contra a Croácia ele ainda não está confirmado, mas há uma expectativa muito grande de que ele participe da partida contra a Áustria. E aos poucos o Neymar vai se superando. Pelo que eu senti na coletiva hoje, é de que a ideia da comissão técnica é que o Neymar chegue a
100% ou muito perto disso na fase de oitavas de final, porque ele ainda tem esse período de recuperação no Brasil, na Europa e na Rússia, antes da Copa, depois a primeira fase, não que ele não vá jogar na primeira fase, vai, mas para que ele chegue a 100% mesmo, ou melhor que ele possa estar na Copa do Mundo na fase de oitavas de final. O Miller conhece bem a seleção brasileira e no tempo do Miller a gente não tinha toda essa distância dos jogadores. Nós estamos aqui desde a chegada da seleção brasileira, nós temos contato nessa entrevista coletiva, no gramado um pouco à distância, né? E as informações vão chegando aos poucos. Por exemplo, o Douglas Costa chegou da Europa na segunda-feira. Hoje, quarta-feira, na entrevista coletiva, de uma forma meio despretensiosa, o Dr. Rodrigo Lasmar nos confidenciou que ele chegou contundido. Essa era uma informação que poderia ter sido divulgada para a imprensa. Qual o problema do jogador ter chegado contundido? Mas a notícia foi divulgada hoje e o que nós apuramos aqui é que é uma lesão muito parecida com a do Fagner, lesão de grau 1. A do Fagner é grau 3. O que significa isso? A do Douglas Costa ela é de uma menor intensidade. Tanto é verdade que o Fagner já está há um bom tempo. Então não há nenhum risco de corte nem para o Douglas Costa e muito menos para o Fagner. E o Neymar, obviamente, não é problema mais clínico, agora é problema físico e emocional, para que ele se sinta realmente confiante. O Tite não veio para o gramado, os torcedores não entraram, mas me chamou a atenção uma galera numa arquibancada, lá bastante gente, não eram poucas pessoas não. E aí eu fui apurar juntamente com a nossa produção, o Caio, o Chico, o Urandi aqui, todo mundo trabalhando, correndo para lá, correndo para cá, e nós descobrimos o seguinte, que aquele pessoal, aproximadamente uns 40 pessoas, eram patrocinadores e convidados dos patrocinadores. Então a conclusão que eu chego é a seguinte, hoje o treino foi com ingresso. Quem pagou anúncio pôde ver de perto os jogadores. Quem não pagou anúncio, caso o pessoal que mora aqui em Teresópolis, teve que ficar no olho da rua. Mas amanhã tem um novo treinamento à tarde, até sexta-feira a expectativa é que abram os portões para a galera e que a gente possa se aproximar um pouco mais, não dos jogadores, não queremos proximidade com os jogadores, queremos proximidade com as informações, Michele. Continuamos por aqui, temperatura hoje um pouquinho mais amena, o russo baixou um pouquinho no treino da tarde, já ficou uma certa neblina, mas vamos continuar por aqui até o próximo sábado, quando os jogadores treinam pela manhã, são dispensados folga e domingo a zona mista de entrevistas na CBF e à tarde a seleção brasileira partindo para a Europa. Clima de Copa do Mundo e a TV Gazeta, claro, lado a lado com a seleção brasileira, Michele. Toca pra cá! Opa! Matei no peito, vou tocar pro Miller. Miller! Aí valeu, hein? Olá, Michele, hein? Deixa eu te falar. Valeu, Garrafa. Obrigado, um beijão pra você. Essa expectativa, esse clima de Copa do Mundo, né? Fala das suas impressões sobre tudo isso e do Neymar, se você acha que ele vai... Essa parte psicológica, ele chega realmente 100% ou não para a Copa? Olha, Michele, como o Fábio falou, né, na entrevista, tem que ver as condições do Neymar no dia a dia, né? Tá. Ele teve uma cirurgia no pé, quer dizer, o pé é o segundo coração do atleta, né? Então, gradativamente, no dia a dia, que ele vai perdendo o medo, porque hoje... A gente sabe muito bem, e eu sempre aprendi isso desde pequeno, que a cabeça joga tanto quanto os pés. Às vezes ele está curado lá embaixo, mas não está curado em cima. Então é importante o Neymar, nessa semana, ele ir perdendo o medo, e só vai perder o medo, Chico, você sabe disso, né? Dentro de campo. E a outra etapa, que é a mais difícil, que é a mais crucial, é quando ele vai fazer os treinamentos com bola. Porque o treinamento com bola, ele é muito mais perigoso do que o treinamento sem bola. Porque o treinamento sem bola, ele se resguarda, Sim. ele sabe como pisar. Na hora de dar aquele chute forte, pá! Exatamente. O treinamento com bola é a verdade, como eu sempre digo, que no campo não tem muro, não dá para se esconder. Então o importante é o Neymar, na segunda fase, lá na Europa, porque essa uma semana na Grande Comari, Michele, isso é só protocolo, entendeu? O jogador não faz nada praticamente, só fica coçando mesmo. Lá na Europa que o jogador vai, aí sim o Tite vai definir os 23 que irão à Copa, porque até agora, você pode ver a informação do Garrafa, né? Que muito bem disse, o Douglas Costa chegou com uma lesão de grau 1, mas lesão de grau 1, uma lesão muscular, grau 1 é muscular. A lesão muscular é muito mais difícil de recuperar do que a lesão articular. Entendeu? Então tem que ter esse cuidado. E só lá na Europa, em Londres, né, na segunda etapa, que o Tite vai poder avaliar melhor o Neymar e o Douglas Costa. Agora me diga uma coisa, você que tem uma experiência, um olho clínico, essas imagens que você viu aí do Neymar, como é que você acha que ele está? Está receoso. Receoso. Pisando em ovo, sabe como é que é? Não, quer dizer, quando o jogador opera, isso é automático da cabeça, Michele. Ele força muito mais o pé bom do que o pé ruim. Aí tem uma isso pode sobrecarregar e acarretar uma lesão muscular. Entendeu? Então, eu não estou dizendo que ele vai sentir.
Até porque ele é jovem, mas... Olha aí, ó. Exatamente, pode ver. Nós estamos vendo. Você acha, Eli, o que você pode falar dessa imagem? Receoso. Receoso? Por que você acha que ele está receoso? Ele está forçando todo o peso do seu corpo no pé bom. Toquinho e protegendo o pé que foi operado. Que aí, o pé operado, qual que foi mesmo? Foi o esquerdo, né? O esquerdo. Então ele está com o pé direito trabalhando a bola, olha lá. Exatamente. Tá vendo? É verdade, você tem razão. E ele tentou dar um drible, mas não deu sequência. Chico, isso é automático, não adianta. Qualquer jogador, esse não é só o Neymar, não. Qualquer jogador vai sempre proteger o pé que foi operado, o pé da contusão, entendeu? Isso só com o tempo que ele vai perder o medo. Foi o pé direito, gente. Então, ele vai sobrecarregar nos primeiros treinamentos ao seu pé esquerdo, o pé bom. Tá. E isso pode proporcionar uma lesão muscular na sua perna boa, porque ele usa muito mais a perna boa nesse início de treinamento do que o pé ruim que foi operado. Agora, só falar, o Chicão ontem questionou aqui no Gazeta Esportiva, por que vai para Londres, né? Por que a seleção vai lá para Londres, tem esses 2 amistosos e tal? E eu estava lendo... Que é a Ucrânia e a Austrália. Isso, é para fugir da imprensa brasileira. E Áustria, desculpa. E da pressão da imprensa brasileira. Então, esse é o primeiro motivo. Para sair daqui, para sair do clima do Brasil, da imprensa em cima, o Tite não quer isso. E sobre pintar as ruas, também estava lendo, pode pintar a rua, tá, gente? Pode pintar a rua, bandeira, fazer bola, pode fazer essas coisas aí, tá bom? Michel, só queria falar uma coisa, eu acho engraçado. Depois dizem que a seleção brasileira está divorciada do povo. É gozado. Para que fechar o treino? Deixa o povo entrar. Só vai ficar essa semana aqui? Só vai ficar essa semana. Qual é o problema? Eu me lembro que na seleção de 94, a gente foi cobrir lá na Granja Comari. As eliminatórias de 93. Nossa, eu vi o Miller treinando do outro lado. Eu falava, Miller, tudo bem? Tudo bem, Chico, tudo legal. Paulo Sérgio, o Viola, né, o Romário. A gente conversava, falava com o Zagallo. Você não viu esse centro de excelência? Falava com o Parreira. Você não viu esse centro de excelência que fizeram aí? A CBF fez, que por sinal é muito bonito. Mas a seleção principal mesmo vai usar muito pouco. Quem vai usar mais é a seleção feminina, o Sub-17, o Sub-20. Por quê? Os amistosos são todos fora do Brasil. A seleção principal quase não vai na Granja Comari. E 17 milhões, né? Exatamente. Então, como você bem disse, fica uma semana só na Granja e depois vai embora. Quer dizer, eu acho muito pouco esse contato com o torcedor brasileiro. Olha, rapidinho, João, uma vez eu fiz uma entrevista com o Bebeto, subindo as escadas da Granja Comari. Rapidinho, ô Bebeto, como é que você tá? Tá melhor e tal. Na Copa de 74, de 94. Então, quer dizer, pra você ter uma ideia, hoje em dia é aquela blindagem, né? Então vai para Londres, vai pro Raio que eu parta que é melhor.